Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Penny Stocks. Na última aula, a gente falou sobre os principais eventos técnicos que podem gerar fatores positivos ou negativos, para a empresa. Agora, a gente vai falar sobre os principais catalisadores. Igual na química, o catalisador é algo que acelera a reação de alguma substância. Então, fazendo agora uma analogia para o universo de Penny Stocks, os catalisadores são os principais eventos que afetam o preço e podem criar momentum, que podem gerar a explosão do ativo. E agora a gente já está falando de principais eventos que são mais fundamentalistas, são mais linkados à empresa, ao fundamento da empresa. E aqui a gente tem dois principais tipos de catalisadores. Catalisadores corporativos planejados, notícias que a gente espera que pode acontecer, e notícias que são não planejadas, eventos corporativos não planejados que podem acontecer e a gente não tem a menor possibilidade de se planejar a isso. Então a gente vai começar com os principais eventos corporativos planejados. Um exemplo desse evento corporativo planejado são as divulgações de resultados. A gente sabe que todo trimestre as empresas precisam divulgar resultados da empresa. Então, reportar resultados e colocar isso dentro do SEC Filings, que é o local onde elas armazenam as principais informações, pode gerar uma explosão de preço, dependendo de como for o resultado. E isso é um dos principais catalisadores que existem, que são catalisadores planejados. A gente chama de earnings winner, um vencedor de resultados, um tipo de play, um tipo de ativo, uma ação que está disparando de preço graças a um resultado interessante que aconteceu. É importante ressaltar que não é porque qualquer resultado vai fazer a ação subir. Se o resultado não for bom, a ação provavelmente vai desabar de preço, como qualquer ação deveria, porque a notícia é pessimista. Mas basicamente tem muito trader que tenta se antecipar o resultado, com aquela máxima de compre no boato e venda no fato. Então é preciso a gente tomar atitudes reativas ao mercado, não tentar adivinhar se vai subir ou cair. Saiu a notícia, começou a entrar volume, o volume está gerando uma alta na ação, pode gerar uma oportunidade de compra, tá bom? Então aqui eu trago um exemplo para vocês de um earnings winner, um resultado como, por exemplo, a Williams Sonoma, que soltou um resultado de 3,5 EPS. O que é EPS? É Earnings Per Share. É o quanto que gerou de resultado por ação, lucro por ação que a ação teve. E ela bateu a estimativa de 2,88, com uma venda de 1,89 bi versus 1,81 bi, que era o estimado. A ação, que já essa ação ela nem é uma penny stock, mas ela subiu 28%. Só por causa da notícia. Só não, é uma ótima notícia para a ação. Então, gera oportunidade de compra quando tem um movimento de balanço, divulgação de resultados, tá bom? Aqui um outro exemplo para vocês. Essa ação aqui, ela bateu o resultado e ela bateu no revenue, que é a receita dela, de 313 por 29 milhões. Ela teve 29 milhões a mais de resultado, que foi isso. Deixa eu só confirmar aqui, mas isso foi um resultado ano por ano. E isso gerou, obviamente, uma explosão de preço, como vocês conseguem ver, a ação saiu de 7,75 dólares para 9,70 no mesmo dia. Quando soltou o resultado, o ativo começou a disparar de preço. Então ela subiu 23% aí, nesse exato momento que eu mostrei a informação. Então esse é um dos tipos de evento que pode acontecer e esse é um evento planejado. Um outro tipo de evento planejado que pode acontecer é a aparição de executivos na mídia. Então eles podem anunciar que tal data específica o CEO da empresa pode aparecer na mídia, como por exemplo na CNBC, que eu comentei para você, que é um canal que acaba falando muito sobre empresas, principalmente empresas de pequeno porte. Ou, obviamente, eventos, conference calls, então a empresa vai participar de um evento de Bitcoin e a empresa é de Bitcoin. Então, isso também é um fator que pode gerar um gatilho de compra, já na divulgação disso, mas principalmente quando eles estão participando do evento, acaba que muita gente acaba comprando, gosta da ação no evento e acaba gerando esse fluxo positivo. Então, aqui, por exemplo,
é um exemplo da Singing Machine, a empresa chama Mix, que ela anunciou que ela ia participar, né, do LD Micro Invitational, que é um evento, né, é uma empresa de líder de karaokê, né, e ela ia participar de um evento no Four Seasons, né, e o CEO ele vai dar a apresentação, o Chief Executive Officer seria apresentar. Só por causa dessa notícia a ação subiu 20%. Tá? Então é um outro gatilho muito menos forte, na minha visão, não é um gatilho forte. E aí vocês também vão perceber que quando não é um gatilho forte, pode ser uma ótima oportunidade de entrar vendido. Por quê? Porque vocês estão interpretando uma notícia que no final, gente, putz, e daí que a empresa vai participar de um evento? O que isso vai mudar no fundamento da empresa? Nada, né? Então, aqui vocês já começam a entender, um resultado talvez já seja um gatilho um pouco mais forte, um evento de participar um evento corporativo de participação de uma conferência, mais ou menos, e assim vocês vão entendendo um pouco, inclusive do meu mindset, de como eu enxergo e interpreto cada uma dessas notícias, tá? Agora, eu vou falar para vocês um pouco dos eventos não planejados, que são os principais eventos que existem, né, que geram as explosões, principalmente porque ninguém está esperando que isso ia acontecer. Né? Então, são notícias que podem afetar a empresa positiva ou negativamente. E um exemplo deles, que para mim, na minha visão, é um dos mais fortes, é um contract winner. O que é um contract winner? É quando a empresa fecha uma parceria estratégica com algum player de mercado. Né? E aí, quando isso acontece, né, se ainda mais for uma empresa grande, né, que a empresa fechou a parceria, ou, por exemplo, o governo, são variáveis que podem explodir, fazer o preço da ação explodir, principalmente dependendo do tamanho do contrato. Se a empresa tem um market cap de 10 milhões e ela fecha um projeto de 10 milhões, que obviamente a gente tem que entender com detalhes, será que esse projeto é um projeto que a empresa vai ganhar dinheiro por 10 anos ou ela vai ganhar no próximo ano 10 milhões? Tudo isso são variáveis que você consegue entender. Putz, será que a empresa vale, né, ela deve ter um aumento de 100% agora? Ela vale valer 100% a mais só porque ela teve de 10 milhões mais um contrato de 10 milhões, ela deveria receber 20 milhões em receita no ano? Enfim, são várias interpretações que vocês têm que ter, né? Mas basicamente, normalmente, qualquer parceria que está vinculada a algum player grande ou uma parceria que possa gerar bastante receita para a empresa é uma notícia muito positiva para as penny stocks. Tá? Um exemplo para vocês é essa empresa, né, BKSY, que ela fechou um contrato de 10 anos, tá, com o US Government, com o governo americano. Então a gente está falando de uma baita de uma parceria que fez a ação subir 100% no dia. Dá uma olhada. Então esse tipo de evento, né, de catalisador que não é esperado, ele tem um potencial muito forte de gerar as explosões de preço nos ativos. Tá? Um outro exemplo de contract winner que eu trago para vocês é esse da Helbiz, né, que ela fechou ela é uma empresa de streaming no mercado americano e ela fechou uma parceria com a Amazon para streamar algum tipo de conteúdo na Itália. Né, ela deve ter a unidade da Itália ou talvez seja uma empresa italiana, a gente não sei exatamente aqui, mas ela gerou um movimento em 2, 3 dias de 400% por causa dessa parceria estratégica que ela fechou com a Amazon. Então, quanto maior for a empresa do outro lado que está fechando essa parceria com essa penny stock, mais o mercado vai perceber que, essa empresa é real, ela tem uma parceria com um cara grande, com uma empresa grande, e obviamente isso gera valor, as pessoas compram muito, né, e acaba puxando o preço do ativo. Tá bom? Agora, notícias que são outros tipos de eventos, né, que é o notícias de hot sector, setores aquecidos. Então, vou dar um exemplo prático para vocês, né, por causa da guerra que teve na Ucrânia com a Rússia, o petróleo disparou de preço. E pelo fato dessa disparada de preço, o mercado começou a procurar quais eram as ações nos Estados Unidos que poderiam ser impactadas positivamente por uma notícia de setor que é, basicamente, o mercado de óleo e gás ficou em hype. Né? Quando a gente fala em hype, ele ficou na mídia, todo mundo falando disso. E aí, onde a gente teve, por exemplo, a ação Hilsa, que foi aquela que eu comentei que eu tinha tomado um prejuízo, né? Porque ela saiu de 3 dólares para 15 dólares em um dia, 2 dias no máximo. Tá? Então foi uma explosão de preço, né? Eu estava vendido nessa ação e tomei um prejuízo. A INP, né, foi uma ação que saiu de 0,39 para mais de 10 dólares, também pela explosão e pela alta demanda que o mercado de óleo e gás estava tendo, né, energia de uma forma geral, por causa do aumento do preço do petróleo.
bom? Então esse é um outro tipo de notícia que pode afetar as empresas. Então notícias, eu vou dar um exemplo que pode acontecer. Alguma regulamentação favorável no setor de cannabis. Os Estados Unidos liberou cannabis 100% recreativo em todos os estados. Isso provavelmente vai fazer grande parte das empresas do setor de cannabis, que grande parte delas são penny stocks, dispararem de preço. Então, esse tipo de catalisador que tem a ver com o setor, ele é muito relevante e ele pode gerar inúmeras oportunidades. Tá? Então, um outro tipo para vocês verem. Vou dar um exemplo aqui, mais um de hot sector. Tá? Qual é? Recentemente saiu, ainda existe na verdade esse tema, mas é um tema da varíola dos macacos, que é basicamente uma nova, um novo tipo de doença que aconteceu lá na África e começou a ter casos ao longo do mundo. Né? E basicamente teve empresas do setor, de biotecnologia que possivelmente tinham algum estudo em alguma linha de teste de pesquisa relacionadas a monkeypox, que é a varíola dos macacos, dispararam de preço. Teve ações que subiram aí, como por exemplo essa que eu estou mostrando aqui, a SIGA, ela saiu de $7 para $17 em 2 dias. Então esse tipo de catalisador é super relevante. E aí é óbvio que as pessoas ficam achando que isso poderia ser a próxima Covid, mas não necessariamente é isso que acontece. Então às vezes as explosões de preço, elas acontecem com razões completamente emocionais e no final a racionalidade vai fazer o preço dos ativos voltar ao que realmente deveria. No final foi o que aconteceu, essas duas ações elas voltaram para os mesmos preços que estavam, porque no final a varíola dos macacos não foi algo relevante, ainda até o momento não é algo relevante e essas empresas nem tinham necessariamente uma droga pronta ou aprovada para poder necessariamente ter receitas que fizesse sentido essa alta de preço, tá bom? Vamos lá, um outro tipo de evento não planejado, que são as recomendações de newsletters, de influencers, como eu comentei para vocês, aqueles pumpers que existem no mercado, que são eventos não planejados e que muitas vezes são completamente artificiais e às vezes até pagos pelas empresas que possam gerar movimentos explosivos de preço. Isso com certeza a gente vai falar, quando a gente for entrar no capítulo de Pump and Dumps, a gente vai falar especificamente disso. Então não é exatamente um tema que eu vou exemplificar aqui. Tá? Mas eu vou exemplificar o Insider Buying, que é um dos catalisadores super relevantes e eu particularmente é um do que eu mais gosto de operar vendido, porque não muda nada no conceito da empresa, mas o que acontece, gente? Diretores ou funcionários das empresas anunciam a compra das ações da própria empresa. Isso para o mercado é uma sinalização super positiva. Por quê? Porque se o próprio diretor da empresa está comprando ações da empresa, significa que ele acredita na empresa e a empresa deveria se valorizar por isso, tá? Mas não é exatamente isso que acontece. Às vezes eles compram a ação dá uma disparada e eles mesmos entram vendendo, eles fazem um trade basicamente porque eles podem, tá? Eles têm essa liberação dentro do regulamento da empresa, dentro do estatuto da empresa que eles podem fazer isso. Então é uma baita de uma manipulação que acontece também. Um outro tipo de evento não planejado é a mudança de gestão. Então se troca o CEO, troca a diretora de algum board member, então isso também é um fator que gera, sim, bem ou mal, Obviamente, se for uma troca por um cara que já tem bastante experiência, pode ser um fator catalisador de preço. E cobertura de analistas, tá? Então, basicamente, como eu comentei para vocês, entre os players de mercado existem os analistas independentes e os analistas também vinculados a bancos. Quando esses caras soltam um novo release, uma atualização de análise de uma empresa, eles podem mudar o preço-alvo do ativo. Então, se a ação está negociando a $3, pode ser que ela dispare para $10. Eles coloquem o preço-alvo da ação de $10. Então, o mercado está vendo a ação custando 3 e alguém avaliando ela 10. A ação tende a subir também. E não levem isso como uma verdade. Às vezes, como eu comentei para vocês, esses analistas também são pagos e essa ação não tem valor, não tem razão para estar indo para $10. E agora eu trago aqui para vocês um exemplo de insider buying. Então, nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver essa empresa que chama CMPX, que nessa data específica, ela soltou um Form 4, que é um dos forms da SEC, que mostra que o CEO da empresa, Chief Executive Officer, ele comprou 27 mil ações, que valem $5 milhões da empresa, no 1,80, que foi por volta desse preço aqui que vocês estão vendo, ó, 1,80.
A ação disparou 80% de lá para cá por causa do insider buying. Essa foi a única notícia. O CEO comprou no 80 e a ação não parou de subir por causa dessa confiança que ele passou para o mercado. Tá bom? Esse é um exemplo de insider buying. Esse é um outro exemplo de insider buying que eu trago para vocês. Né? Essa empresa que é a MDVL, tá? Ela literalmente teve uma alta de 300%, porque no dia 4 aqui, por volta dessa data aqui, o CEO anunciou a compra de 14 milhões de ações, né, nesse preço. E aí a ação subiu 300%. É o que eu falo para vocês. É bem provável que ali nos 3 dólares o CEO está vendendo todas as ações. Ele fez um trade de 200% ali, moleza. Mas é isso que acontece e aí vocês conseguem ver o quanto a falcatrua existe no mercado. Porque isso é natural você ver esse volume, né, e os próprios players fazendo esses tipos de movimento, tá bom? Beleza, agora a gente vai falar de um outro tipo de evento não planejado. Esse daqui é um dos eventos mais... eu vou começar pelo Patentes. Tá? O Patentes, ele normalmente também é um evento que não é tão... assim, ele gera explosão, mas ele não sustenta essas explosões, que é quando a empresa solta a patente de um novo produto ou serviço. Tá? Isso acontece e normalmente gera explosão, mas ela, como eu falei, ela não necessariamente se sustenta, porque na prática não vai mudar nada, né? Tudo bem, ela vai ter uma proteção maior, mas o resultado da empresa não necessariamente vai mudar, tá bom? E pode ser uma patente de algo que nem é um produto que nem foi lançado ainda, que a gente nem sabe se vai ter valor no mercado, tá bom? Processos, esse é um evento também não planejado, a empresa tomar um processo, esse é um evento negativo, que pode afetar o preço das ações, né? Um processo de governo, de empresas que podem, né, processar uma ou outra e, obviamente, esse impacta. Agora eu vou falar de um evento que chama FDA Approval. Tá? Isso aqui que é um específico do nicho de biotecnologia. O setor de biotecnologia ele tem muita volatilidade, porque todas ali são empresas, como eu comentei já em outros módulos, que elas operam no prejuízo e elas tentam sempre criar uma nova droga que possa ser explosiva, para curar o câncer, para curar diabetes, para curar AIDS, para curar qualquer outra coisa, qualquer droga que exista, né, qualquer doença hoje que exista, e que obviamente pode mudar a vida das pessoas. Né? Só que essas empresas elas precisam passar por 3 grandes fases do FDA. Tem a Phase 1, que é o mais inicial, tem o Phase 2, que é o intermediário, e o Phase 3. Quando é o Phase 3, né, a fase 3, normalmente a gente está falando de algo que já é maior, é mais forte, porque já está sendo testado em muito mais gente. Então, se isso for aprovado em Phase 3, é realmente uma notícia completamente explosiva da empresa. Mas tem vezes que a ação sobe 100%, 200% numa Phase 1, que a probabilidade de sucesso dessa droga é de 10%. É minúscula, tá? Então, é quase um movimento especulativo que vai dar em nada, tá bom? Que eu dou um exemplo para vocês, por exemplo, que ela teve o FDA approval, tá? Deixa eu ver se fala aqui em qual phase. Não fala, né, nesse campo aqui, mas provavelmente pelo gráfico, né, pela explosão do preço, não foi um phase 3, com certeza. Mas ela subiu 74% em um dia e do outro dia já desabou, porque o mercado falou assim, não vale tudo isso, não é para tanto. Tá, então esse é um exemplo de FDA approval, mas óbvio, saiu a notícia, normalmente vai gerar hype como subiu 74%. Aqui é um outro exemplo, né? E esse daqui já é um Phase 3. Ó. Então a base baseado no Phase 3, relacionado à Covid, então também é um tema em hype, e aí a ação saiu de 4 dólares para 18 dólares. Né? Chegou a bater 18 dólares e teve vários movimentos com várias notícias e várias coisas relacionadas à alta de preços. Tá? Então, esses são exemplos, né, de catalisadores. O FDA Approval é um dos principais, né, que geram volatilidade nas biotechs, né, e a gente tem que sempre estar ciente. Um outro tipo de evento planejado, né, com menos impacto, são as entradas e saídas dos índices. Como eu comentei para vocês, né, as empresas que são OTCs, ou as empresas listadas que são penny stocks, algumas delas podem entrar no Russell 2000, que é o principal índice aí que fala sobre penny stocks. E ele pode ser um fator aí que gera catalisador, né? É um catalisador para as ações. Um outro tipo de catalisador é o Billionaire Play, que é o jogadas de bilionário. Basicamente, gente, isso é meio que autoexplicativo, mas quando players bilionários
investem em empresas que são penny stocks, todo mundo vai enxergar uma baita credibilidade nisso e eles geram, obviamente, explosões de preço, né? Obviamente, existem alguns cenários que isso é puramente um pump and dump e isso a gente vai falar sobre o que é pump and dump, tá? Então aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês, tá? O primeiro é a ação Robinhood, que é uma corretora norte-americana que teve um CEO, né, da FTX, que é um dos principais nomes aí do universo de Bitcoin, né, de criptomoedas, que ele é dono de uma exchange de criptomoedas, ele investiu 7% na Robinhood. Naquele dia, isso foi provavelmente no aftermarket, se eu não me engano, a ação saiu de $7 para $10 só no after hours, tá? Um outro exemplo, e esse daqui foi o meu maior loss que eu já tomei na vida, né, foi o DWAC. DWAC foi uma ação, né, que literalmente o Donald Trump ele investiu para poder criar a própria rede social dele para competir com o Facebook. E é uma ação que ela saiu de 20 e poucos dólares para $160 em 2 dias. Então, basicamente, um baita de uma explosão de preço que aconteceu por causa, principalmente, de ser o Donald Trump por trás dessa ação, tá? Então, sempre olhem para Billionaire Plays como uma estratégia bullish, né, altista, porque realmente é. Eu, particularmente, quando opero short, né, eu tenho meu viés short, eu não opero esse tipo de catalisador, porque eu sei que pode ser explosivo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as Sympathy Plays. Como tem muita empresa listada nos Estados Unidos, existem algumas situações onde acontece o Sympathy Play, que é uma jogada por simpatia. O que é isso na prática? Digamos que saiu uma notícia do setor de carros elétricos. Uma notícia super relevante que influenciou uma empresa. Possivelmente, uma outra empresa desse setor vai ser puxada puramente por causa dessa notícia. Digamos que, por exemplo, um exemplo de uma operação de M&A. Uma empresa, né, do setor de carros elétricos foi comprada. Uma outra ação também vai subir em simpatia, provavelmente porque ela pode ser a próxima ação que vai ser comprada. E isso acontece, né? E eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, por exemplo, com o Facebook. O Facebook soltou um resultado negativo, né, isso no primeiro trimestre de 2022, e ele jogou várias empresas do setor, né, como por exemplo o Snapchat, que vocês conseguem ver ali naquele dia, nesse dia específico aqui, ó, gerou esses dois movimentos aqui, que foram basicamente causados pelo Facebook, que teve resultados negativos e que, obviamente, né, o mercado fala assim, pô, se o Facebook teve resultados negativos, o Snapchat também vai ter. Tá? Aí no final da história, no dia seguinte o Snapchat soltou o resultado e a ação subiu tudo porque não tinha sido negativo. Mas é algo que acontece que vocês têm que estar cientes, tá bom? Esse aqui é um outro exemplo, né, de Sympathy Play, que é a DWAC, que é aquela ação do Donald Trump que eu comentei. E teve uma outra ação que chama FAN, que ela também é no setor de redes sociais, que as pessoas poderiam falar, pô, se o Trump ele comprou, ele adquiriu, investiu nessa DWAC, por que não ele comprar essa FAN, que também é uma ação, né, dentro do setor de redes sociais, e a ação saiu de $3 para $22 no mesmo dia, né, em 2 dias no máximo. Então, isso daqui é um tipo de Sympathy Play, tá bom? Então é isso. Essa foi mais uma aula sobre os principais catalisadores do mercado de penny stocks e essa aula é fundamental vocês aprenderem para conseguir saber se posicionar e entender como interpretar o que está acontecendo com cada um dos ativos, ok? Na próxima aula, a gente vai entrar de vez nos pump and dumps. O que são pump and dumps, que basicamente é o que a gente tem falado inúmeras vezes aqui como manipulação de mercado.